2, 6, 18, 54. O que esses números têm em comum? Pessoal, esses números eles fazem parte de uma progressão geométrica, a nossa famosa PG. E se você quer saber o que é uma PG, onde eu uso, como eu resolvo qualquer probleminha com ela, a gente vai te explicar nesse vídeo. Eu sou o Lucas, ela é a Brunella. E nós somos a Tudax. Vamos aprender! Assim como você já viu lá no nosso vídeo de progressão aritmética, e se você ainda não viu, a gente vai deixar no card aqui em cima, acompanha lá que tá bem legal. A gente já falou com você lá e aqui também acontece a mesma coisa. É muito importante saber as classificações das progressões. Nesse caso, da progressão geométrica. E a progressão geométrica ela tem 5 classificações diferentes. Vamos ver cada uma com cuidado para ficar fera nisso aqui. A primeira delas é a classificação crescente. Fala pra gente, Bru, o que é uma PG crescente? Então, é quando ela vai crescendo, beleza? E quando ela cresce? Quando a PG cresce? Quando você tem, por exemplo, se o meu primeiro termo for positivo, e eu tiver uma razão maior do que 1, ele vai crescer, não é? 2, 6, 18, 48 e por aí vai. E se eu tiver o meu primeiro termo negativo, e a minha razão for positiva, porém menor do que 1, ele também vai crescer, não é? Por exemplo, menos 100 vezes meio, menos 50 vezes meio, menos 25, então ele está aumentando. Menos 50 é maior do que menos 100, é crescente. Um detalhe é, se você já tiver os termos, é só olhar. Se ele estiver crescendo, ela é crescente, ok? Segundo caso, quando a gente tem uma PG decrescente. E aí, Brunella? Então, segue a mesma lógica do crescente. Nesse caso aqui, ó, se eu tiver o meu primeiro termo positivo e a minha razão ela for também positiva, porém menor do que 1, ele vai ser decrescente. 100, 50, 25, por aí vai. Ou então, se o primeiro termo for menor do que 0, for negativo, mas a razão for maior do que 1, ele também vai ficar cada vez menor, vai ser decrescente. Menos 4, com a razão 2, menos 8, menos 16 e por aí vai. Terceiro caso, quando eu tenho uma PG constante. A gente já viu aqui, ó, razão maior do que 1, razão entre 0 e 1. Mas quando a razão for igual a 1, o que acontece? Ela é uma PG constante, beleza? Ó, se meu primeiro termo for, por exemplo, 8, se eu multiplico por 1, vai continuar o mesmo número, 8. Por 1 de novo, 8. E por aí vai repetindo sempre o mesmo número, é uma sequência, sempre repetindo o mesmo número. Então ela é uma PG constante. Outro detalhe legal, se o meu primeiro termo for 0, ela também é constante, e aí independente da razão, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar sempre 0. Então é uma PG sempre de zeros, ok? Um detalhe aqui, lembra lá na PA, que a gente também falou de PA constante? Que a gente teria sempre o mesmo termo se repetindo, uma sequência com o mesmo termo se repetindo? Dá no mesmo aqui, ó, uma PA de razão 0, que você está sempre somando 0, e o meu primeiro termo for 8, por exemplo, eu vou ter isso aqui. Então, uma PG constante, uma PA constante é a mesma coisa, né? Com um detalhezinho diferente, a razão. Nesse caso, a razão da PA é 0, eu estou sempre somando 0. E a razão da PG é 1, eu estou sempre multiplicando por 1. Cuidado com esse detalhe, ok? Vamos para o quarto caso, que é a progressão geométrica estacionária. E essa aqui é bem legal. Repara o seguinte, ela tem que ter o primeiro termo diferente de 0 e depois a razão dela tem que ser igual a 0. E por que o nome estacionária? Começa com um termo qualquer, diferente de 0, e quando eu multiplico por 0, dali para frente vai ser sempre 0. Então ela começa com um valor qualquer e a partir do segundo ela estaciona, ela para de variar. Não é isso, Brunella? Isso mesmo, e aí ela fica bem parecidinha com a constante, né? Com a constante com o primeiro termo igual a 0.
com a única diferença do primeiro termo, né? Isso aí. E por último, a gente tem a PG oscilante. A PG oscilante ela é para os casos em que a razão é menor do que zero. E aí o que acontece, Bru? Então, quando a razão ela é menor do que zero, significa que ela é negativa. Quando você multiplica um número por um número negativo, você faz o quê? Você multiplica ali, mas ele vai sempre variar o sinal. Então ele vai ser, se eu comecei com um valor negativo, ele vai vir para o valor positivo, depois vai para o negativo, depois positivo, negativo, fica oscilando. Isso aí. E aqui tem um detalhezinho interessante. Se a sua razão for entre 0 e menos 1, ele vai ser oscilante, mas ele vai ser oscilante afunilando, sempre com um número de módulo menor. Ok? Módulo. Ele vai ficar positivo, negativo, mas cada vez mais próximo um do outro. E se a sua razão for menor do que menos 1, ele vai ser também oscilante, só que abrindo, aumentando a diferença entre os termos. Então, só para relembrar, as 5 classificações são crescente, decrescente, constante, estacionária e oscilante. É importante saber porque pode vir dizendo lá no texto da questão que você estiver fazendo e lembrar disso, essa sacada pode ajudar você a resolver a questão muito mais rápido. Isso. Ah, e um detalhe aqui, ó. Você disse aqui menor do que menos 1, maior do que menos 1. Se for igual a menos 1, ela vai ser constante? Se for igual a menos 1, ela vai ser oscilante. Porque ela vai, vamos supor, começando em 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Menos 4, mais 4, menos 4, mais 4. Ela continua oscilante. Mesmo que seja sempre repetindo o menos 4 e o mais 4, está oscilando, ela não está constante. Esse foi o conteúdo de progressão geométrica. E se você já acompanha o nosso canal, você sabe o que você tem que fazer agora. Fala para eles, Bruno. Você tem que praticar muito para ficar o quê? Fera, né? Então, aproveita o exercício que está na descrição e se inscreve se você não é inscrito, porque esses exercícios vai ter correção em vídeo aqui no canal. Nós somos a Tudax. Até a próxima!